Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos iniciar o nosso culto nesta noite, levando a Deus uma oração de invocação. Queria convidar a nossa irmã Marielle, que estivesse levando a Deus esta oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor nos abençoou, nos guardou durante essa semana, passou. Nós queremos agradecer, Pai, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos. Nós vamos ouvir um pouco mais da tua palavra, vamos dizer o teu nome, Pai. Pedimos a Deus, vem estar aqui conosco, Pai. Tudo que foi feito em cura, Deus, possa ser recebido por ti. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nossas vidas, nos guardando de todo mal, Deus. Muito obrigada, Pai. Também, ó Deus, sei que cada coisa que cada irmão tem aqui também, de coração, Deus, o Senhor sabe que cada um de nós necessita, Pai, que o Senhor venha, Deus, nossos pedidos de acordo com a tua vontade. E perdoa também as nossas falhas, os nossos pecados, também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Salmo, capítulo 67, nos preparando para o momento dos louvores, dos cânticos. Vamos estar lendo o Salmo 67. Assim diz a palavra de Deus: as nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Amém. Vamos passar então neste momento para os louvores. Vamos nos colocar em pé, para estarmos louvando a nosso Deus. E aqueles irmãos que estiverem com seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo ao gasofilácio neste momento. Um dia em bom desejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Voz de alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantaremos juntos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor.
mencionando Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantaremos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantaremos juntos, Ele é o nosso Senhor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, então vendo toda a glória na presença do meu Senhor. Quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver a tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, te louvando e te adorando, Senhor. Só tu és digno de toda adoração, Senhor. Senhor, eu posso estar recebendo os teus louvores, Senhor, todo o nosso coração. Senhor, eu posso estar abençoando a vida de cada um, Senhor, que está aqui nessa igreja, Senhor, representando a família, Senhor, Deus. Deus está abençoando os estudantes, Senhor, que possa ser bem-vindo, Senhor, ser acolhido por nós, Senhor, na tua casa, Senhor. Venha estar, Senhor, nos perdoando pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Deus. Senhor, possa estar perdoando pelos nossos corações, Senhor, para que possa estar ouvindo a tua palavra, Senhor, praticando, Senhor. Venha estar recebendo também os dízimos e as ofertas, Senhor. Estou ofertado hoje. Abençoa para que seja usado com sabedoria na tua casa, Senhor. Abençoa também, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um também, Senhor. Venha estar abençoando este culto, Senhor, a semana que está começando. Venha estar orando para o pastor e a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Irmãos, vamos assentar. Irmãos, vamos estar passando nesse momento para um momento da oração silenciosa, um momento de contrição, de entregar ao nosso Deus as nossas vidas, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e também colocando diante de Deus a vida daqueles irmãos, daquelas pessoas que a gente conhece, vizinhos, aqueles que necessitam, de uma ajuda. Então vamos estar colocando diante de Deus, e não nos esquecendo dos enfermos. Pedimos também pela vida do nosso irmão Duda, que ele ficou essa semana falando que ele não está bem, está com suspeita de Covid,
Então vamos estar orando para, né, que não seja isso, a gente não sabe ainda, né, o resultado dos exames, mas, né, que ele esteja bem, né, que não seja, né, essa Covid, que esteja, né. Então vamos estar orando nesse momento e após o momento de oração silenciosa estaremos fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, neste momento, estamos aqui reunidos na Tua casa, junto com os nossos irmãos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, primeiramente pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, cada lar aqui representado, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar derramando bênçãos sobre estas vidas, sobre estas famílias, ó Pai. Que da mesma forma, Senhor, Tu possas estar abençoando aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, os motivos e que desta forma, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, onde eles estiverem, ó Pai, que eles possam, Pai, receber a Tua bênção. Ó, meu querido Deus, neste momento também queremos colocar diante de Ti, ó Pai, nas nossas vidas, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pois Tu sabes, ó Senhor, que somos fracos e pecadores e carecemos da Tua misericórdia dia a dia, Deus. Ó Senhor, também queremos colocar diante de Ti a vida dos enfermos, ó Deus. Que o Senhor possa estar agindo nas suas vidas, aliviando suas dores e curando-as por da Tua vontade, ó Pai. Tantos, ó Deus, que pedem, ó Pai, por orações, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar atendendo a cada um, ó Pai. Aquelas pessoas que estão nos hospitais, internadas, que o Senhor tenha misericórdia delas, ó Pai, que elas possam ser curadas das suas enfermidades, ó Deus. Tantos, ó Deus, que pedem, não no nome de todos, ó Pai, mas Tu conheces a cada um, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar estendendo a Tua mão de misericórdia sobre estas vidas, ó Pai. Ó, meu querido Deus, também queremos colocar diante de Ti a nossa igreja, a vida da nossa igreja, Pai, que ela possa, Senhor, estar crescendo não só em número, Deus, mas em espírito e em verdade, ó Deus. Abençoe a todos nós, ó Pai, mais uma vez te pedimos perdão, ó Senhor, e também, ó Deus, olha, Deus, para os irmãos, cada um deles, ó Deus, e esteja, ó Pai, curando, Deus, das suas enfermidades, ó Pai, seja ela na carne, seja ela no espírito, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar fazendo a obra nessas vidas, ó Senhor, fica conosco, Deus, tudo quando nós pedimos e agradecemos, não no nosso nome, mas no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Amém.
Irmãos, nas quintas-feiras está tendo, né, o estudo Encontro com Deus, né? A leitura da palavra, né, pastor? A leitura da palavra e oração, né? Então, todos os irmãos estão convidados, né, a estarem participando todas as quintas, às 7h30, né? E no domingo, às 9h30, a Escola Bíblica Dominical, pelos canais do YouTube e também pelo Face. Quero convidar as crianças para estar fazendo oração com elas, né? Fazer oração. As bênçãos de Deus aqui, né? Crianças que logo estão passando nós, né? E vocês cresçam, viu? Firmes em Deus, inteligentes, lindas, continuem lindas, viu? Vamos orar? Paizinho querido, nós agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, dessas crianças aqui, Senhor, que elas possam, Senhor, sempre ter a vontade de estar na tua casa, de ouvir da tua palavra, cantar os teus louvores e possa também, Senhor, aplicar na vida delas, sendo umas crianças já separadas para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. O conjunto Shalom estará glorificando a Deus nesse momento.
Está um pouco desfalcado, a gente sabe que tem um pessoal viajando, né? E também o Duda em quarentena, não se sabe ainda, mas na dúvida, né, ele prefere ficar reservado aí. Mas é isso, né? A gente tem que estar em oração, se cuidando também, porque os dias que nós estamos passando estão sendo cruciais, né? Permanecer na fé, na perseverança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos do verso 1 até o 13. 1 Samuel 16. Fiquem à vontade, tá? Aqueles que quiserem ficar em pé, fiquem. Aqueles que quiserem ficar sentados também fiquem, mas vamos prestar atenção. Vou ler calmamente esse texto para que o Espírito Santo de Deus já esteja, falando aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eis o chifre de azeite vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim
para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os teus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ó Deus eterno, estamos na tua presença, Senhor, sabendo que é o Senhor, ó Deus, é quem fala aos nossos corações, que dá o alimento, Senhor, justamente aquilo que nós precisamos, Senhor, para a nossa vida. Não o que nós queremos, o que nós viemos procurar, mas aquilo que o Senhor dá e determina para nós. Por isso, nessa noite, nós te pedimos para que o Senhor abra os nossos corações e nós possamos degustar, aprender um pouquinho mais da tua santa e bendita palavra. É o que nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Texto magnífico, né? Já estava no fim aqui do reinado de Saul. Saul tinha extrapolado algumas coisas, né, no seu reinado. Ele não estava vivendo de acordo. Olha só, o primeiro rei, né, de Israel já começou a seguir algumas coisas que contrariavam a vontade de Deus, algumas coisas copiadas lá do povo gentil, do povo pagão. Mas a impressão que se dá aqui nesse texto, Samuel, quando o povo de Deus pede para que ungisse um rei, ele não fica contente muito com o pedido do povo, porque ele fala que quem reina sobre vós é Deus, né? Não precisa de homem. Mas quando Saul vem reinar, ele ama até de coração a Saul também. Por isso ele pensa, quando Deus fala para que ele fosse, ele não fique, né? Ele não tem a pena. Versículo 1. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? O Senhor já havia rejeitado aquele rei, justamente pela maneira dele proceder. Mas Samuel ainda estava apegado, né?
aquele sentimento que nós temos de apego, né? Vamos dar mais uma chance, né? Para ele, sei o que estava passando. Podemos até pensar como ele orava por esse rei, para que ele endireitasse, fosse melhor, mas não, Deus já havia rejeitado. Então ele pede para que vá até Jessé de Belém, né, o belemita, para que ungisse dali um rei. Primeiro ponto desse texto, o medo que Samuel sentiu em ir lá, porque ele sabia que ele iria ungir um novo rei. Se Saul soubesse disso, dizem alguns comentaristas que Saul nessa época já estava com um problema meio mental, ele matava mesmo. Era como a gente vê em filme, um assassino, né? Gostava mesmo dessa arte de matar. Então ele falou assim, olha só, colocar um rei que justamente iria no lugar dele não soaria de bom tom para Saul. Então ele fica com medo, como eu vou fazer? Percebe aqui, queridos, que os planos começam com os planos de Deus. E não quando a gente pensa tanto, a gente fica tanto preocupado em como nós vamos fazer as coisas. Deus já tem a maneira certa de como se fazer. Até ajudando nosso medo, né? Não era que uma mentira. Algumas pessoas olham para o texto e ficam meio preocupados. Deus estava ajudando, né, fazer um esquema. Não é essa a questão. Aqui mostra que Deus é quem dá a forma para ser feitas as coisas. E mesmo com o nosso coração tumultuado, preocupado em como fazer, Ele dá para nós a direção certa. E o sacrifício iria acontecer, não era uma mera desculpa. Aí está a questão, né, desse texto. Vai falar lá que é um sacrifício, porém vai e unja. Não, iria ter esse sacrifício mesmo. Quando fala aqui em santificar, eles tinham todo um esquema, lavava até as vestes, né? Era um negócio que os judeus tinham dessa questão de entrar na presença de Deus e santificar. Lavava as vestes, daí sacrificar. E nós percebemos no texto aqui também que os anciãos da cidade, quando percebem um profeta do calibre de Samuel, né? Samuel tinha sido juiz, profeta grandioso no nome ali em Israel. Fala, pronto, está trazendo profecia de condenação para nós. Saem tremendo, é de paz a tua vinda. Ele diz, é de paz. Tranquiliza o coração dos anciãos e também os convida, não é isso que fala o texto? Santificai-vos, ele fala no versículo 5, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ali, além de ser familiar, houve a presença dos anciãos também. A gente não observa muito esse texto, né, nesse detalhe aqui. Ele convida os anciãos para santificar e eles vão fazer parte também desse sacrifício. E daí começa toda... A gente não passa. Quando a gente pensa assim, passa o mais velho, passa o segundo, parece que é um desfile de moda para escolher, né? Quem é o mais bonito deles aí. Mas é essa questão que está no nosso coração, na nossa mente. A gente julga as coisas dessa maneira. Parece que vai passando as pessoas, né? E a gente vai olhando, não, esse é bom. Esse é bonito, né? Essa é bonita. Essa é linda. E a gente avalia as coisas pelo exterior. Mas Deus, Ele sabe muito além disso daí. Sabe o que realmente interessa para reinar o povo de Israel. Não poderia ser qualquer um. Tinha que ser o escolhido dele. Então Ele que faz a leitura da nossa vida, do nosso coração, iria apontar aquilo que Ele queria ser.
Passa lá, pela maneira aqui de falar o texto, era de boa aparência. Versículo 7, né? Deixa eu só aqui, eu perdi. Versículo 6. Viu Eliabe, certamente esse está perante o Senhor e seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura. Grandão, né? Grandão, forte, bonito. Porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Aqui está o versículo central do texto. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, quando a gente olha para uma pessoa, parece que a gente está fazendo uma leitura. Esse é inteligente, esse sabe das coisas. E não é bem assim, né? E Deus separa até as coisas insignificantes, a gente vai ver até o final do texto, na aparência dos homens, para levantar essa pessoa, para trabalhar para Ele, para honrar o nome dEle. E vai passando, né? 1 a 1, 7 filhos. A questão é por que Davi não estava ali junto. Ele não foi convidado para um momento tão especial como aquele. Era um sacrifício. Tinha que santificar. Ele fala para Jessé. Jessé poderia, essa questão, Jessé com certeza não era uma pessoa que não tinha servos. Poderia ter ficado o rebanho para um servo ficar cuidando, para que toda a família estivesse ali. Mas o mais novo, segundo alguns comentários, Davi não era tão criança como a gente pensa. Quando a gente fala de Davizinho, é de entre 20 anos a 29 anos ele já tinha. A Davizinho, daí quando faz no versículo 17, fala de boa armadura, mas a gente pensa que não era um homem de grande estatura. Mas ele tinha, todos os comentários levam a esse detalhe. Uns falam 29, outros entre 20. Então é entre 20 a 29 anos. É um jovem de hoje. Só que eu não sei se naquela época eles julgavam, né, alguém de 20, 29 anos, uma pessoa incapaz, ou por ter também 7, né? Tem 7 filhos fortes, valorosos. Para quem que vai precisar do 8º aqui? Mas é uma questão que deixa o texto em aberto. E nós vamos acabar os seus filhos, 11. Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa assim que ele vem. Não vai começar sem ele. Não é como as pessoas querem. Chegam as pessoas importantes, começa-se a reunião. Não é mais ou menos assim que o ser humano age? Convida as pessoas importantes, né? E chegou essas pessoas que nós julgamos que é importante, se começa a festa. Primeira lição aqui: Deus não faz exclusão de ninguém. Ele quer que todos participem da festa. Não tem separação. Isso foi nós, seres humanos, que criamos divisões, né, entre nós, achando quem é melhor, quem é mais culto, quem é mais bonito, quem fala melhor, né? E nós vamos, né? A gente faz toda uma escala aí. Deus não vê assim. Outro dia eu estava pensando em relação aos frutos que Deus fala. E me veio assim no meu coração que os frutos não são muito bem como nós vemos também. Porque quando a gente pensa em frutos, a gente vê aquelas coisas que vêm, que enchem os nossos olhos. E daí a gente fala assim, ó, aquele tem bastante fruto. Por quê? Ele levou o pessoal no Maracanã, falou de Jesus e todo mundo ergueu a mão. Ele tem bastante fruto. Deus não analisa assim. Nós não sabemos quem se entregou de verdade para Deus. Vocês acham que todo mundo que levanta a mão aceitando Jesus aceitou?
Eu conheço 55 anos de vida, né? O ser humano é instável. Ora, ele tem uma crise de emoção, fala, eu aceito, mas não segue. Vem e segue-me, não segue a Jesus. Então eu parei pensando, a gente vai, no dia que nós nos encontrarmos com Deus, a gente vai ver que aquilo que a gente pensou que não tinha fruto é o que deu mais fruto. E aquele que a gente pensou que tinha um monte de fruto não tinha quase nada. Porque Deus não vê. Esse texto aqui faz referência sobre isso. A gente vê na parede, a gente faz essa leitura das coisas. É óbvio que aquele que está em Deus pratica as coisas boas, se santifica. Esse é um lado do fruto que não dá para a gente descartar. Né? Uma pessoa de Deus não pode viver em pecado. Mas a questão é das coisas que acontecem em torno da pessoa que é escolhida por Deus. Mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ruivo. Começa a imaginar o menininho, moço, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não era feio também. É aí que fica o nó, né? A gente faz uma seleção de boa aparência, era bonito também. Mas os outros que se destacavam, né? Se colocar na escala aqui de 1 a 8, ele estava no 8, né? Era o último. Mas não era uma pessoa feia. Ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois este é ele. Esse menino, esse moço, esse jovem, Deus escolheu. E agora, queridos, o final desse texto, o mais importante desse texto, naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Deus colocou a mão, ungiu e as coisas começaram a acontecer. Porque é no 17 que fala do confronto dele com Golias, é posterior a isso. E quando a gente não faz a leitura da batalha dele com o gigante, a gente não se atenta ao final do versículo 16, que o poder de Deus se apossa, o Espírito do Senhor se apossa em Davi. É por isso que ele começou a fazer a obra, vai no campo de batalha depois, enfrenta um guerreiro veterano, né, em armas, gigante. E é fenomenal, né? Ele fala, eu venho em nome do Senhor. E assim, ele tomou posse disso, né? Ele sabia o porquê que ele estava ali. Ele estava em nome do Senhor dos Exércitos. E é justamente isso que eu quero deixar nessa noite. Nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ungiu e nos preparou para essa guerra, para essa batalha. E é em nome desse Senhor dos Exércitos que nós estamos aqui, nessa terra, para falar do seu nome, para testemunhar. Já pensou que testemunho grandioso? No meio de 2 exércitos, o exército filisteu de um lado, o exército de Israel do outro. O exército de Israel com medo, né, de sair à batalha com o gigante. Vai aquele garoto, porque ele não consegue andar com armadura, com uma funda, não tinha prática ainda de armas. Quem que conduziu essa arma até o gigante? Foi Deus. Além da habilidade, fala que os pastores tinham essa habilidade, né, da funda, mas foi Deus que dirigiu no lugar certo, exato. O gigante tombou em terra em nome do Senhor dos Exércitos, não pela pedrinha de Davi, mas foi o Senhor que fez essa batalha. Então o Senhor é quem faz a nossa batalha, não somos nós. Ele nos escolheu. É claro que tem pessoas bonitas aqui, mas o pastor é muita coisa, né? Mas ele escolheu a gente.
né? Escolheu a gente. Isso não tem significado. E cada dia que passa eu percebo quão significante é a nossa aparência. Não que a gente não tem que cuidar, né, dela. Mas dentro, né, a gente vai se consumindo, não é assim? A saúde nossa vai se desgastando e a gente percebe. Eu teve um tempo atrás eu estava até cuidando da pele aí, né? Para não ficar, eu percebi que aquele negócio não que ajuda, né? Ficar mais firme não ajuda nada. Os bobos gastam dinheiro naquelas coisas lá, né? Faz, viu? Não tem jeito. Mas Deus, Ele dá um jeito na nossa vida. Ele dá jeito em nós. Faz de nós, né, pessoas diferenciadas nesse mundo. Onde nós chegarmos, nós não vamos impactar pela nossa beleza. Nós vamos impactar pelo que Deus faz na nossa vida. E nós vamos fazer diferença lá. Ungidos do Senhor. É isso que o Senhor quer deixar no coração de vocês, cada um de nós. Somos ungidos do Senhor. Uns mais bonitos, né? Outros mais feinhos, mas todos aí dando glória a Deus e fazendo a sua guerra. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos estar cantando o hino de número 150.
nos colocar em pé, vamos estar levando a Deus a oração final. Antes quero agradecer a presença dos irmãos, nosso irmão que nos visita, que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo à casa. Obrigado. Quero convidar nossa irmã Liliana, que estivesse levando a Deus esta oração, em seguida a oração do nosso e a bênção. Peço a Deus, por mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos em tua casa, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que ela habite em nós, Senhor, faça morada, Senhor, em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai amado Santo, conduz-nos, ó Pai, sempre em teus santos caminhos, ó Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais uma semana que se inicia, Senhor, esteja conosco a cada momento, Pai, nos protegendo e nos guardando de todo mal, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que nos tem dado, Senhor, por tanto amor a nós dado, Senhor. Ó Pai amado Santo, é tudo que eu peço e agradeço, no meu nome, nós damos teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, povo de Deus, congregado aqui no Jardim Serrano, povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Poder sentar. Deus abençoe a todos e a paz, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja convosco. Amém.